Isaías 6, a partir do versículo de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Bem, irmãos, eu quero meditar nessa noite sobre essa visão de Deus que Isaías teve, de como isso impactou a sua vida e o transformou, e nos levar a uma reflexão sobre como nós somos transformados quando nos encontramos com Deus, quando estamos na sua presença e permitimos que Ele faça a sua obra nas nossas vidas. É sobre isso que eu gostaria de refletir hoje à noite com cada um dos irmãos, com todos que estão aqui. Então nós vemos que logo no primeiro versículo ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E ele começa a relatar de como os anjos, serafins, estavam ali adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tamanha era a santidade de Deus que eles cobriam o rosto, cobriam os pés, porque não podiam contemplar a glória tão grande de Deus naquele lugar, no templo celestial. E Deus permitiu a Isaías que tivesse essa visão maravilhosa, gloriosa, ali da presença de Deus no seu trono, sendo adorado pelos anjos. E havia um propósito nisso tudo. Então Isaías viu o Senhor, esteve na presença de Deus. Nós vemos aqui uma coisa muito importante, irmãos. É vontade de Deus manifestar a sua presença. É vontade de Deus ser conhecido. É vontade de Deus que as pessoas o vejam, que as pessoas tenham uma experiência com Ele, se relacionem com Ele. Não pense de nenhuma maneira que isso é para alguns privilegiados, para algumas pessoas somente que Deus quer se revelar. É claro que nem todos vão ter uma visão como essa que Isaías teve, uma visão tão gloriosa, de ver Deus com os seus olhos físicos, de ver ali a glória celestial, Deus no seu trono. Nem todo mundo vai ter uma visão dessa. Isso, na verdade, é muito raro de acontecer. Nós vemos na Bíblia casos esporádicos, onde Deus se revelava dessa maneira para as pessoas. Mas será que Deus não quer se revelar aos homens? Claro que Ele quer. Só que nem sempre Deus vai se revelar dessa maneira. Às vezes as pessoas pensam que ter um contato com Deus é somente ter uma experiência assim muito sobrenatural. Ver Deus, ter uma visão de Deus, ver Jesus, ver anjos, ou ouvir uma voz audível,
ter um êxtase espiritual, uma experiência arrebatadora que faça ela perder os sentidos, que faça ela desmaiar, alguma coisa do tipo assim. Às vezes as pessoas pensam que isso é a regra, que todo mundo vai ter uma experiência dessa. Mas a verdade é que nem sempre Deus se revela dessa maneira. Mas isso não quer dizer que Deus não queira se revelar. Ele quer se revelar a cada pessoa, a cada ser humano da humanidade. A vontade de Deus é ser conhecido, é ter um relacionamento com as pessoas. Por isso que Ele enviou o Seu Filho ao mundo. Jesus, a palavra de Deus diz que Ele revela a Deus. Todas as pessoas que viam Jesus estavam tendo contato com Deus. E hoje nós podemos também ter a presença de Deus, contemplar o Senhor com os olhos da fé, de uma maneira espiritual. Mas todas as pessoas podem ter uma experiência, embora não igual a essa, mas uma experiência de conhecer a Deus e passar a ter um relacionamento com Ele, e uma experiência tal que venha transformar a sua vida, que venha realmente fazer dela uma nova criatura, como aconteceu com Isaías aqui. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para Ele ser conhecido. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus, Ele está agindo nesse mundo. O Seu Espírito está agindo. Jesus disse que o Seu Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, quando veio, Ele falou assim para Jerusalém: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. Mas Jesus veio para buscar e salvar o perdido, para levar o homem a ter um relacionamento com Deus, a estar na presença de Deus. Agora, por que todas as pessoas não experimentam isso? Será que a culpa é de Deus? Será que é Deus que não quer? Quando as pessoas não têm um relacionamento com Deus, a responsabilidade sempre é colocada sobre elas. Porque Deus, Ele está aqui. Deus, Ele fala. Deus falou hoje. Deus continua falando. Ele vai continuar falando. Você não está vendo, mas Deus está aqui. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor se faz presente no mundo. Ele está agindo. Mas muitas vezes o que acontece? Deus manifesta a sua presença, mas as pessoas o rejeitam. Como nesse texto que eu citei, que Jesus falou que o povo judeu o rejeitou quando Ele queria os acolher. O povo de Israel teve revelações incríveis de Deus, como talvez, quase certamente, nós nunca vamos ter. De ver o mar se abrindo, de ter uma coluna de nuvem guiando, de ter uma coluna de fogo à noite, de ver o maná caindo do céu, de ver água jorrando da pedra, de Deus alimentar o povo com carne, de as roupas não perecerem. Todas essas coisas talvez a gente nunca vai ver. Aquele povo viu isso tudo, viu a glória de Deus, viu a presença de Deus, viu Deus se manifestando no monte, um monte fumegando, pegando fogo e se tremendo todo, ao ponto deles ficarem aterrorizados. Mas o que foi que aconteceu? A maioria deles rejeitou a Deus. E o Senhor disse que por causa da incredulidade, eles não iriam entrar na terra prometida. Então, de quem foi a culpa deles não terem tido um relacionamento com Deus? Foi de Deus? Não. Deus fez tudo, se revelou a eles, os chamou para um relacionamento, e eles rejeitaram a Deus.
Deus hoje está se revelando às pessoas. O Evangelho está sendo pregado. O Espírito de Deus está agindo. Os profetas de Deus estão falando. A palavra de Deus está sendo anunciada. Mas as pessoas estão tapando os ouvidos, endurecendo os corações e não querendo ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas não dizem assim: eu vou me voltar para Deus no dia que Deus me visitar, no dia que Deus falar comigo, no dia que Deus mexer comigo de alguma maneira. Deus já está fazendo isso. Toda vez que a palavra é pregada, Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Deus está querendo transformá-las. Deus está querendo atraí-las para si. Mas elas estão fazendo como os fariseus na época que Estevão disse: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quantas pessoas que estão resistindo ao Espírito Santo? Deus, Ele quer manifestar a sua glória, quer manifestar a sua presença, quer visitar as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas estão endurecendo o coração. Então Deus hoje está aqui. Desde quando você chegou, até antes de você chegar, Ele te acompanhava. Inúmeras vezes Ele já falou contigo, enviou pessoas para conversar contigo. Hoje aqui, Deus se manifestou neste lugar, Deus falou, Deus continua falando, porque a sua palavra foi pregada aqui, vai continuar sendo pregada. Agora o que acontece? Muitas pessoas não percebem isso. Muitas pessoas não percebem, são como Jacó, que disse na visitação de Deus, depois ele falou: na verdade Deus estava aqui e eu não sabia. Porque às vezes as pessoas vêm a um culto como esse, como se estivessem vindo para uma coisa qualquer. Sabe, às vezes não há aquela expectativa de ter um encontro com Deus. Não há aquele anseio de ser visitado. Não há aquele desejo profundo onde a pessoa diz para si mesma: eu vou hoje ao culto e eu sei que ali eu vou encontrar o Senhor. Eu vou adorá-lo em espírito e em verdade. Ele vai falar ao meu coração. Eu vou estar na sua presença. Algo vai acontecer. Eu vou sair dali impactado, transformado. Eu tenho certeza que eu não vou sair da mesma maneira. Deus tem algo para me falar, Deus tem algo para fazer na minha vida. Muitas vezes as pessoas não têm essa expectativa. Às vezes a rotina faz com que muitas vezes as pessoas vão aos cultos como se estivessem indo para uma praça, para um clube, para alguma coisa qualquer. Não há a menor expectativa de ter um encontro com Deus. Por isso que saem dos cultos do mesmo jeito que entraram muitas vezes. E ficam se perguntando: por que eu não sinto Deus? Por que Deus não manifesta a sua presença? Às vezes sai falando: o culto foi tão ruim, o culto foi frio, a pregação foi chata, o louvor estava desafinado, os tocadores não sabiam tocar. E ficam colocando a culpa em um e outro. Será que a culpa é dos outros porque o culto não foi bom? Será que um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, será que Jesus vai aceitar que a gente diga: Senhor, quando eu estava no templo, eu não senti a tua presença, mas a culpa foi dos outros? Irmãos, o culto sempre será maravilhoso se a gente vier com expectativa de estar na presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Ainda que ninguém ao teu lado, que não é o caso, mas ainda que ninguém ao teu lado estivesse adorando a Deus, ou estivesse displicente, pensando em outras coisas, ou conversando, se você vier disposto a estar na presença de Deus, a adorar o Senhor, a ter um encontro com Ele, certamente Ele se manifestará nas nossas vidas, porque essa é a vontade dEle. Ele deseja isso mais do que nós. Pode ter certeza, Ele quer ter um encontro conosco muito mais do que nós queremos ter com Ele. Essa é a vontade suprema do Senhor. Então, Ele quer manifestar a sua presença a todos. Agora depende da receptividade de cada coração para com Deus, de receber, de permitir a visitação do Senhor ou não. Nós vemos aqui no versículo 5
que Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que acontece aqui? Gostaria de falar sobre isso agora. Quando há uma visitação de Deus e nós contemplamos a glória do Senhor, a sua presença, o objetivo de Deus é realizar algo na nossa vida, é nos levar a ser impactados de tal maneira que aconteça conosco o que aconteceu aqui com Isaías. Quando Isaías viu o Senhor, o que foi que aconteceu? Ele começou a perceber o quanto ele era pecador, o quanto ele era miserável, o quanto a sua iniquidade ofendia a santidade de Deus. Sabe, na presença de Deus, ele percebeu quem ele era. Ele percebeu no que ele precisava melhorar. Ele percebeu o quanto ele era mau. Até aquele momento, ele não tinha percebido isso. Mas quando ele teve contato com a presença gloriosa de Deus, isso ficou muito claro para ele. Porque o que acontece? Quando nós vemos o Senhor, estamos na sua presença, e a sua luz brilha sobre nós, as trevas que estão em nós, porque nós somos maus e somos pecadores, essas trevas ficam em evidência. O pecado salta, fica nítido, fica claro quem nós somos e quem Deus é. Fica claro o quanto nós merecemos o juízo de Deus, o quanto nós não somos dignos da sua presença. Fica claro o quanto nós somos maus e o quanto Ele é bom. Fica claro o quanto nós somos carentes, dependentes do Senhor, e como sem Ele nós não somos nada. É isso que acontece quando nós contemplamos a glória de Deus e estamos na sua presença. Pelo menos é o que deveria acontecer. É isso que Deus quer que aconteça nas pessoas: quebrantamento, contrição, lamento, choro, sentir as suas misérias, como aquele publicano que estava orando na parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E ele não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu, clamando por misericórdia. Sabe, irmãos, isso aqui é uma coisa que, infelizmente, é cada vez mais raro de acontecer. As pessoas lamentarem e chorarem pelos seus pecados, se quebrantarem diante de Deus por verem que são tão miseráveis. Todos nós somos assim. Quando comparados com Deus, nós somos muito maus, porque Deus é totalmente bom. Mas quantas pessoas estão chorando pelos seus pecados? Quantas pessoas estão lamentando, como Isaías? Quantas pessoas estão se quebrantando ao ver quem elas são de verdade? Isso é a primeira coisa, irmãos, que deveria acontecer com uma pessoa que se converte. É ela perceber quem ela é, perceber o seu pecado, para poder se arrepender e clamar por misericórdia, como aconteceu com Isaías. Sabe, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo do 8 ao 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, duplo, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará.
É isso que Deus espera das pessoas. Que a gente chore, lamente pelo nosso pecado. Muitas vezes as pessoas chegam nas igrejas, apenas mudam de religião. Elas nunca entenderam o quanto elas são pecadoras e precisam mudar de vida, e o quanto o seu pecado ofende a santidade de Deus, e o quanto ela precisa de mudança. Tem muita gente que entra dentro das igrejas e começa a frequentar uma igreja e continua do mesmo jeito que sempre foi, porque nunca sentiu as suas misérias, nunca lamentou, nunca chorou pelos seus pecados, nunca clamou a Deus desesperado por misericórdia, por perdão, reconhecendo que é pecador, chorando e dizendo: Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, como eu sou mau, como eu mereço juízo, tem misericórdia de mim. As pessoas precisam praticar mais isso, lamentar, chorar pelos seus pecados, sentir as suas misérias, e isso não apenas na conversão, mas todos os dias da nossa vida nós precisamos estar sempre nos arrependendo dos nossos pecados. O arrependimento não é uma coisa que você faz uma vez só na sua vida e nunca mais faz, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós ofendemos a santidade de Deus, quer com palavras, pensamentos ou omissão, ou por atitudes. Nós precisamos ter um coração quebrantado, que lamenta, que chora, que pede perdão a Deus, que se arrepende, que reconhece que é pecador, que vê o quanto Deus é santo. Irmãos, pode ter certeza, quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você buscá-lo, quanto mais você orar, quanto mais você ler a palavra, mais você vai ver o quanto você é pecador. Geralmente quem acha que é muita coisa, que é muito bom, que faz as coisas melhor do que todo mundo, está muito afastado de Deus. Porque geralmente quem tem intimidade com Deus, que anda com Deus, sabe o quanto que é miserável, pecador e necessita constantemente da misericórdia de Deus. E está sempre clamando por ajuda e por perdão. Nós precisamos praticar mais isso. Mas é incrível, irmãos, quando a gente tem essa experiência de se converter, antes de se converter, a gente passa por isso, por esse sentimento de dor pelo pecado. Antes de se converter, você percebe o quanto você é pecador e miserável, e o quanto o seu pecado ofende a Deus. Eu lembro que antes de eu me converter, eu frequentava a igreja. Acho que todo mundo pensava que eu era crente. Já estava há alguns meses na igreja. Já namorava com a Verônica, minha atual esposa. Ela era crente, eu não era. Não aconselho ninguém a fazer isso. Graças a Deus que eu me converti. Mas eu vivia no pecado. Eu não tinha temor nenhum a Deus. Eu frequentava a igreja, mas eu pecava constantemente e eu não me importava. Eu não sentia dor pelo meu pecado. Aquilo não me afligia de maneira nenhuma. Mas eu comecei a ler a palavra, eu comecei a buscar a Deus realmente, comecei a querer conhecer o Senhor. Quanto mais eu fui conhecendo o Senhor, e Ele foi se revelando a mim, mostrando quem Ele é, eu ia vendo quem eu era. A palavra era como um espelho que mostrava a minha miséria, o meu pecado, e a dor era tão grande, tão intensa, que eu lembro que eu ficava em agonia, e a minha vontade, se eu pudesse, era enterrar a minha cabeça no chão e me esconder de vergonha diante de Deus pelo meu pecado. Tamanho era o convencimento do Espírito, me esmagava. Eu me sentia uma miséria, um lixo, ao ponto que eu não pude mais continuar do mesmo jeito. Quando eu pecava, parecia que eu ia morrer, de tanta dor na minha alma, de tanta tristeza, e eu ficava pensando: meu Deus, como eu ofendi a tua santidade, por que eu fiz isso?
Por que eu caí nesse pecado de novo? E era pesado, irmãos, mas Deus estava produzindo em mim arrependimento, conversão, mudança de vida. É isso que Deus faz quando a gente se converte. Tem que haver isso, irmãos. Tem que haver essa tristeza segundo Deus pelo pecado, esse lamento, para que você possa se voltar para Deus, clamando por misericórdia, como Isaías fez, e assim você vai ser perdoado, acolhido, recebido, para aí sim você poder receber a alegria da salvação, receber a paz, a restauração, ser feito uma nova criatura e andar em novidade de vida, perdoado por Deus. Precisa acontecer esse lamento pelo pecado, essa dor que leva você a se quebrantar e clamar pelo perdão de Deus. Então no versículo 6 a gente vê que acontece aqui, ó. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então depois que Isaías se quebrantou, viu quanto ele era pecador, e ali se arrependeu diante de Deus pelo seu pecado, ele foi purificado, ele foi perdoado, ali ele foi transformado numa nova pessoa, houve uma purificação. Esse ato aqui de tocar na sua boca com a brasa tirada do altar representa a purificação de Deus, a renovação, a transformação de vida, que é o que Deus quer que aconteça com cada um de nós, que depois desse quebrantamento pelo pecado haja um arrependimento e nós nos voltemos para Deus em sinceridade, clamando por perdão e misericórdia. E assim o que é que vai acontecer? Nós seremos perdoados, nossa iniquidade vai ser perdoada. Deus não vai levar em conta os pecados anteriormente cometidos e vai liberar perdão e transforma a pessoa numa nova criatura e traz alegria ao seu coração, traz paz, traz refrigério, traz consolo, leva ela a uma nova posição de comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, de poder agora adorá-lo em espírito e em verdade, de poder falar com Deus, de caminhar com Deus sem culpa nenhuma, porque houve uma restauração de Deus, houve uma mudança produzida por Deus no coração do pecador arrependido. Foi o que aconteceu com Isaías, que cada pessoa precisa passar por isso, precisa ter essa experiência transformadora do coração e andar em novidade de vida, porque infelizmente muitas pessoas às vezes mudaram de religião, como eu disse, mas não mudaram de vida, não se arrependeram, continuam pecando e pecando como um hábito e a sua consciência nem pesa. Não é assim que Deus quer que a gente ande. Deus quer que a gente ande em santidade, em pureza, mudança de vida, mudança de pensamento, uma vida transformada, vida de santidade, de obediência, de adoração a Deus, de viver para a glória de Deus, de ter um coração purificado e transformado, que agora procura agradar a Deus em tudo, mesmo não conseguindo, mas esse é o seu objetivo. Foi o que aconteceu com Isaías. E aí, para finalizar, deixa eu ler o versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a última coisa que acontece, depois de Deus manifestar sua presença, trazer quebrantamento ao profeta, transformá-lo, perdoar o seu pecado, fazer dele uma nova pessoa, o que acontece? Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, Deus está dizendo em outras palavras: Isaías, agora que você foi perdoado, transformado, purificado, eu tenho uma missão para você. Tem algo para você realizar, tem um propósito para a tua vida. E aí ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem de nós está dizendo isso? Você está dizendo como Isaías?
eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem dito isso para Deus? Você está realmente procurando cumprir o propósito e chamado dele na sua vida? Porque é o processo natural. Todo aquele que é cristão, ele quer viver isso. Ele quer viver para Deus, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus suprema é o quê? Pregar o Evangelho. A vontade de Deus suprema neste mundo é salvar pessoas, é que o Evangelho seja pregado. A maior vontade de Deus aqui para os seres humanos é missões, irmãos. É evangelização do mundo. E se uma pessoa diz que é cristão e não está envolvido nisso de alguma maneira, há uma probabilidade muito grande dela não ser cristão. Um missionário foi que disse isso uma vez. E é verdade. Então quem de nós está dizendo, envia-me a mim? Que está disposto a pregar o Evangelho, a cumprir a missão? Muitas vezes nós ouvimos essa frase que é correta, dizer, nós podemos fazer missão orando, contribuindo e indo. É verdade, só que muitas pessoas às vezes pensam que é assim, não, eu vou escolher se eu oro, se eu contribuo ou se eu faço alguma coisa. Não, eu não quero evangelizar nem vou orar, eu vou só pagar para os outros poder fazer no meu lugar. Na verdade, a vontade de Deus, irmãos, é que a gente ore, que a gente contribua e que a gente vá. Ainda que você não vá para a África, para a Ásia, para onde for, mas Deus vai te enviar para a sua casa, para o seu colégio, para o seu trabalho, para a sua rua, onde você estiver, para cumprir essa missão. Para todos isso. Todos devemos orar, todos devemos contribuir. Há uma missão para cada um de nós. Aquele que é cristão transformado, ele faz isso. Veja, irmãos, que isso tudo é um processo. Você tem um encontro com Deus, esse encontro leva você a perceber que você é pecador, você se arrepende, depois você é transformado, depois que você é transformado, Deus te desafia com a obra e você vai. Por que muita gente não vai? Porque nunca foi transformada, nunca se arrependeu, nunca teve um encontro com Deus de verdade, nunca esteve na presença de Deus. Como é que vai? Não tem como ir. Na força da carne, ninguém vai. Pode até tentar fazer alguma coisa, mas não vai ser uma obra que agrade a Deus. Porque realmente só vai por amor fazer a obra de Deus, viver para a glória de Deus, aquele que foi transformado por Deus, que é uma nova criatura. Então, isso é o que Deus quer fazer com cada pessoa nesse mundo. Se revelar a nós, nos transformar, nos levar a arrependimento e nos levar a viver para cumprir essa missão gloriosa de pregar o Evangelho a toda criatura. Então que Deus nos abençoe, nos ajude. Isso tudo pode até parecer muito difícil, irmãos, mas se nós simplesmente permitirmos que Deus realize em nós o que Ele quer, Ele vai nos capacitar e nos transformar no tipo de pessoa que Ele quer que a gente seja. A obra é dEle, o trabalho é dEle. A única coisa que a gente faz é se render aos seus pés. E isso é o que Deus quer que cada um de nós faça. Se render a Ele, em quebrantamento, e o resto Ele faz na nossa vida. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.